Fala galera, tudo bem? Sou Brando Peixoto e vamos para mais um episódio dessa nossa série. E o episódio de hoje eu já adianto que o mercado tá uma bagunça, tá tudo caindo. Está sendo sem dúvidas o pior momento da carteira desde que eu comecei a compartilhar aqui com vocês. Então fica nesse vídeo e acompanha para você entender tudo que está acontecendo. Para a gente poder iniciar, queria mostrar para vocês como que tá a carteira. A carteira já passou do patrimônio de R$ 2.000, com um lucro de quase 170 entre ganho de capital e dividendos recebidos, e a variação bem abaixo, com menos de 3%. Já batemos aqui mais de 10, mais de 15, mais de 17% de variação, e nesse momento está uma variação bem baixa, mas ainda assim positiva, né? Não vamos reclamar, mas isso nos mostra o quão danoso está sendo o mercado com essas quedas que ele vem tendo. A rentabilidade da carteira ainda está bem alta e é interessante vocês prestarem atenção. Por quê? Boa parte da rentabilidade ela vem devido aos dividendos, aos proventos que recebemos mensalmente com os nossos investimentos. Então, se você escolhe boas ações, bons fundos imobiliários que pagam com frequência e pagam bons dividendos, a tendência é que você tenha uma rentabilidade muito positiva nos longos dos anos, porque você vai ficar sempre recebendo aquele valor mensal. E eu aconselho que você reinvista esse dinheiro, e o site, né, a plataforma do Investidor 10 aqui, ele utiliza o reinvestimento no cálculo da rentabilidade. Então, é muito natural que você tenha uma rentabilidade positiva recebendo e reinvestindo os seus dividendos. E olhando com mais detalhes, dentro das ações, todas as ações estão positivas, tanto na variação quanto na rentabilidade. Isso aqui é muito bom, inclusive a Klabin, que entrou no último mês. Já nos fundos imobiliários, não são todos os fundos que estão positivos. O fundo que eu tenho um maior percentual, que é o Kiso 11, um fundo de fundo, ele está com a variação negativa, porém ele está com a rentabilidade positiva, e os demais estão todos positivos. Nos ETFs internacionais, que é a exposição na Bolsa Americana ao dólar, a carteira também está bem positiva, tanto na variação quanto na rentabilidade. E no Tesouro, que é um ativo que eu vou aumentar a posição nesse mês, ele também está bem positivo. Então eu já adiantei, né, que está tendo um resultado ruim comparado com os últimos meses, com a performance anual da carteira, mas ainda assim a gente vê que é um resultado positivo. De todos os ativos, o único que está tendo uma variação negativa é um fundo imobiliário, um fundo de fundos, e ainda assim a rentabilidade no final está sendo positiva. Por isso que é importante diversificar, por isso que é importante ter essa estratégia, seguir a estratégia e, mais importante de tudo, escolher bons ativos, porque ainda no momento de queda você vai conseguir ter uma boa performance. Quando eu olho aqui na rentabilidade da minha carteira, eu consigo ver que de abril para junho, que é quando eu estou gravando, teve uma queda. E muito dessa queda veio devido ao Ibovespa e ao IFIX, que tiveram quedas repentinas nesse período. Aqui conseguimos ver que o IFIX teve uma queda de menos 1,66 e o Ibovespa no último mês uma queda de menos 1%. Se a gente for olhar a variação tanto do Ibovespa quanto do IFIX no último ano, ambos estão com uma variação positiva. Até porque quando investimos em renda variável, a ideia é levar para longo prazo. E um ano não é longo prazo. Mas aqui a gente já consegue ter um impacto da importância de você investir por um certo tempo. Porque se você for começar a investir agora e por acaso cair em um momento, numa situação onde o mercado não vai estar performando bem, porque pode acontecer por diversas situações, risco externo, risco interno, juros, inflação, tarifa, que já estão falando novamente nessas tarifas internacionais, isso tudo pode impactar e impacta a nossa bolsa, o nosso mercado. É importante que você tenha conhecimento, tenha informação para você não entrar em um ativo que você não conheça e não vir a ter um resultado no qual você não espera. Até porque ninguém começa a investir buscando ter prejuízo. Mas se você não tiver conhecimento, se você não tiver informação,
é natural você encontrar um prejuízo nas suas aplicações. Ainda nessa semana nós tivemos um corte na nossa taxa de juros pela terceira vez consecutiva, mas ainda está uma taxa alta, né? 14,25 ainda é um juros muito absurdo. E se você me acompanha aqui há um tempo, você deve se lembrar que alguns meses atrás, no final do ano passado mesmo, eu falava que quando a taxa de juros começasse a cair, os investimentos de renda variável teriam uma guinada, porque as pessoas iriam sair da renda fixa, né, de títulos indexados à taxa de juros e iam buscar renda variável para ter um melhor retorno. Porém, não é o que a gente está vendo. A gente está vendo a taxa de juros caindo, mas a renda variável caindo também. E por que isso está acontecendo? Não é? É uma ótima pergunta a se fazer. Porque se a tendência é quando a taxa de juros cai, a renda variável sobe, a renda variável aumenta, por que está acontecendo o contrário? Pelo seguinte ponto, quando a taxa de juros ela começa a cair porque a inflação do país ela está contida. A nossa taxa de juros tem uma exigência de controlar a nossa inflação. Quando a gente tem uma inflação alta, a gente tem uma taxa de juros alta. E a ideia é que a nossa inflação estivesse controlada e estivesse reduzindo, mas não é o que está acontecendo. E a gente já vê o mercado elevando a previsão da nossa inflação e pior, eles já estão prevendo que a nossa taxa de juros vai parar em 14% em agosto. Então, em agosto ela vai reduzir até 14% e de lá não se sabe por quê. Porque a nossa inflação não está caindo. Então não faz sentido, não tem por que reduzir os juros se a inflação não está reduzindo. E quando a gente olha aqui um gráfico, a gente vê que no início de 2026 a nossa inflação estava 4,6 e ela teve uma redução até 3,91, que é a ideia de você ter uma Selic, uma taxa de juros alta para conter, para reduzir a inflação. Quando a inflação está reduzindo, a Selic tem margem, tem brecha para reduzir. Porém, quando chegou em março, aconteceu o contrário. A inflação ela começou a subir muito. E a gente já está aqui em junho com uma inflação de mais de 5,33 e a previsão é que ela aumente tanto em 2026 quanto em 2027. Então a gente olha para um cenário de taxa de juros alta. Por quê? Porque a nossa inflação permanece alta. Brando, e por que a inflação é alta? Muito devido à nossa economia, devido a principalmente um gasto excessivo e descontrolado do governo. A gente vê que em ano de eleição os governos gastam de maneira desenfreada, muitas vezes estourando o próprio teto do que pode, e isso acaba gerando inflação, porque o governo tem a facilidade e tem sempre o interesse de imprimir dinheiro, de colocar mais dinheiro no mercado, porém uma contrapartida disso que o próprio mercado impõe é a inflação. Então, se tem mais dinheiro rodando sem a devida geração, sem você ter uma capacidade produtiva, seja nos meios da indústria, seja na nossa economia, se apenas apareceu um dinheiro do nada, que foi impresso, né, que é como a gente chama quando o governo imprime mais dinheiro, automaticamente vai ter inflação, porque o próprio dinheiro está perdendo o seu valor no mercado. Tem mais dinheiro em circulação, então as coisas automaticamente começam a ficar caras. E se a gente não tiver uma economia que busque controlar essa inflação, principalmente por meio dos juros, né, da nossa taxa de juros, a tendência é que cada vez mais aumente e cada vez mais a gente perca o controle e sinta no bolso. E como eu já adiantei para vocês aqui no início do vídeo, no mês de junho eu vou ampliar minha aplicação em tesouro, e o tesouro que eu invisto é um tesouro IPCA, que nada mais é um tesouro ligado à inflação. O IPCA é o índice dos preços ao consumidor amplo, é calculado com base numa cesta de produtos e serviços que boa parte da população utiliza, e em cima disso é feita esse índice. E como eu já adiantei, no momento que compramos, que vamos no mercado, enfim, né, no nosso dia a dia nós sentimos no nosso bolso, porque a inflação ela está alta e ela vem aumentando, mas o mesmo pode acontecer
com os investimentos. Então, se eu estou pegando um investimento indexado na inflação, se a inflação está subindo, a tendência é que eu ganhe mais dinheiro com isso. E a gente precisa estudar, ter conhecimento e aprender para saber lidar com essas situações adversas da economia. Não é todo momento que o nosso país vai ter um juros alto, não é todo momento que o nosso país vai ter uma inflação alta. Pelo menos a tendência não é que seja essa. Mas no momento que está passando, você precisa saber aproveitar essas oportunidades. Para vocês verem como é bem simples e didático essa questão da aplicação no Tesouro, eu vou fazer uma simulação aqui. Então, digamos que eu coloque R$ 100 e todos os meses eu coloque R$ 100. Lembrando aqui as origens dessa série. Eu vou simular e vai dar um valor de 40.023. Uma rentabilidade média aqui de mais de 11% ao ano. Isso aqui é uma coisa muito boa. E só para vocês terem uma ideia, para facilitar o entendimento. Mas é claro que esse tipo de cálculo aqui você nunca vai fazer para investimento. Até porque você acaba desconsiderando muitas coisas. Mas eu quero trazer aqui para vocês só para facilitar mesmo o entendimento da importância de investir. Então, hoje estamos em 2026, para 2040 dá 14 anos, mais ou menos, né? Vou fechar aqui 14 anos. Se eu multiplicar por 12 meses, né, daria mais ou menos 168 meses, 168 aportes. Se eu pegar 168 aportes vezes R$ 100, que é o que eu simulei, ali, se eu apenas estivesse guardando esse dinheiro, eu estaria guardando 16.800, quase 17 mil reais. Que você pode até pensar, é um dinheiro muito bom, Brando. Mas você levou 14 anos para juntar 17 mil reais. Vai dar pouco mais de R$ 1.000 por ano, né? Mas, agora a gente vai ver o seguinte. Aqui na simulação, né, deu mais de 40 mil. Então, se eu diminuir aqui, a gente vai ter mais de 23 mil de diferença, né? Que aqui não é apenas a rentabilidade, também entra em consideração a inflação, que ela já vai estar indexada aqui no cálculo, né, desse investimento, dessa aplicação, e também a rentabilidade do título, que a gente viu que é IPCA mais alguma coisa. Então, só para vocês verem que a mesma prática, a mesma ideia de todo mês eu vou tirar R$ 100, só que pelo simples fato de você aplicar, ao invés de você deixar guardado, ao longo de 14 anos você pode ter mais de 20 mil reais que você estaria deixando na mesa, estaria deixando para trás. E com os investimentos, com o seu dinheiro trabalhando para você, isso pode trazer um resultado muito positivo e com certeza vai te auxiliar. Até porque, levando em consideração a inflação, você nunca vai começar com um valor e vai manter ele até o final. Você vai aumentando, então você começa com 100, depois 150, 170, 180 e gradativamente você vai ampliar também esse resultado final. Então é muito importante ter esse entendimento e ter o conhecimento de você poder começar a investir de uma maneira simples, direta e no Tesouro mesmo, sem taxa, sem pagar nada por isso. Pessoal, e para vocês investirem no Tesouro é muito simples, vocês conseguem pela própria plataforma do governo, conseguem pelo seu banco digital que disponibiliza, pela sua corretora. Enfim, se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando na prática como investir, eu posso até gravar, mas é bem simples. A parte mais complicada que eu acredito que vocês vão achar quando estiverem fazendo a primeira aplicação é saber qual tesouro escolher. Saber se é um IPCA, qual o ano, que aí vai muito de acordo com o teu objetivo. Por isso que é importante você ter esse entendimento. Mas de resto, é bem tranquilo. Então eu fiz aqui a minha aplicação, Tesouro IPCA 2040, peguei dia 18, a gente consegue comprar em parte fragmentada, então eu comprei 0,12 e deu um valor de R$ 204,94. Eu poderia investir até 205 com base no valor da minha carteira. Agora eu vou atualizar aqui para a gente ver como ficou. Pronto, a carteira já foi para 2.259 de patrimônio e a diversificação deu uma esticada um pouco aqui em Tesouro, foi para mais de 20%, né? E a minha meta
é 15, mas eu quis fazer essa aplicação nesse mês total desse valor, até para aproveitar esse momento, esse cenário de inflação alta, porque acaba sendo uma ótima oportunidade para mim que vou levar esse título a um longo prazo. Então eu preferi ampliar esse meu percentual aqui em tesouro e nos próximos meses eu vou buscar uma diversificação nas outras classes que vai ser em fundo imobiliário. Vou focar também em fundo imobiliário, principalmente porque na minha carteira aqui é foco em receber dividendos, até porque é uma carteira que eu vou querer me aposentar com ela, então eu preciso ter dinheiro entrando mensalmente e também depois ampliar aqui a minha diversificação em ativos internacionais, principalmente aproveitando sempre essas quedas do dólar. No vídeo de hoje eu fico por aqui, foi um vídeo mais simples, mais direto, até porque não é todo mês que você precisa quebrar muito a cabeça para fazer uma aplicação ou buscando informações, não. Você tendo uma estratégia clara, você vai buscar oportunidades, muitas vezes dentro da sua própria carteira. Então já facilita esse processo. O mais difícil muitas vezes é o que? É separar o dinheiro. Então depois que você se organiza financeiramente, tem aquele dinheiro ali preparado, olha para sua carteira, olha para sua diversificação e continua focado no projeto, porque é um processo de construção patrimonial mês após mês, mas você precisa estar focado no seu objetivo, porque devagar você vai construindo a sua carteira, você vai acumulando patrimônio e lá na frente, se assim como eu for o seu objetivo viver de renda, você ter uma carteira passiva te gerando rentabilidade, te gerando dividendos para que você possa desfrutar dos seus dias, eu aconselho muito que você continue me acompanhando e não apenas me acompanhe aqui nessa série, assistindo, deixando seu like, compartilha com seu amigo também, mas eu convido e aconselho muito que você inicie nos seus investimentos para que você prepare o seu futuro. Eu sou Bruno Peixoto e eu te espero na próxima.